Os negócios na Bolsa de Chicago foram retomados nesta terça-feira, dia 3 de setembro de 2024, depois do feriado do Labor Day nos Estados Unidos. Ontem foi comemorado o Dia do Trabalho por lá, as bolsas não operaram e hoje Chicago retomou, na verdade, na noite de ontem retomou os negócios, começou seus trabalhos em campo negativo, mas virou o sinal dos preços e fechou com boas altas, tendo registrado até ganhos ainda mais intensos ao longo do pregão. Quem vai nos ajudar a entender esse início de semana efetivo para o mercado da soja em Chicago e, claro, os impactos disso para o Brasil é Cristiano Palavra, diretor da Pátria Agronegócios, já nos fazendo companhia nessa terça-feira. Boa tarde, Cristiano, seja bem-vindo. Perdão, é sempre bom receber você por aqui. Muito boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês. Carla, novamente estou com o retorno do meu áudio, tá? Tá. A gente Muito obrigado. vai checar aqui. Tá. Vamos checar tudo certo aqui. agora. Melhorou? Ótimo. Pessoal, boa tarde. Desculpa aí, pequeno ajuste técnico aqui. Muito boa tarde a todos. Prazer estar falando com vocês novamente. Carla, prazer estar falando contigo. Realmente dias mais animadores, né, no mercado de soja. Desde a última quinta-feira, estamos vendo aí Chicago começando a ensaiar uma reação, né, uma reação que vem junto também com uma reação que a gente observou nos últimos dias para o dólar, né? E nós vemos que quando o dólar está acima ou dentro dessa faixa aí de 5,60, 5,70 ou acima, é onde se abriram as melhores oportunidades de venda aí pensando na safra futura, né? E agora estamos em mais uma dessas janelas. Esse Chicago em alta é um bom sinal para o produtor brasileiro que ainda está com vendas um pouco limitadas ainda para a safra nova e que vai ganhando novas oportunidades aí no mercado, um momento importante e principalmente porque traz um ânimo um pouco melhor, né, Carla? Desde o último dia 12 de agosto, quando tivemos o relatório do USDA, a soja derreteu, né? Teve quedas muito profundas, o mercado disponível já vinha recuperando bem, o mercado futuro ainda estava ficando para trás e agora, pelo menos, ainda não são os preços dos sonhos, mas estamos tendo algum alento aí para o mercado. Isso abre uma janela de oportunidade novamente ao produtor. Agora, Cristiano, vamos entender, antes da gente saber como é que isso se transfere para o Brasil e se, inclusive, traduz em oportunidades para o produtor brasileiro, o que na sua análise está no radar do mercado para dar um espaço ao longo do dia? Os preços chegaram a subir até mais de 20 pontos, né? Há uma combinação de fatores, há algo novo que aparece para os traders ou é um cenário, como você pontuou, já conhecido que acaba motivando esses ajustes inevitavelmente no mercado? Olha, Carla, eu colocaria alguns fatores aí como principais. O primeiro deles é que já existe um consenso no mercado em relação à safra americana. Vai ser uma safra boa, vai produzir 125, vai produzir 127, 128 milhões de toneladas. Claro que esse ajuste é importante, né? E eu acredito que o USDA ainda aumenta a produção de soja nos Estados Unidos, porém, vale dizer que não é novidade para ninguém que a safra americana é uma safra boa e quando a gente chega a esses níveis de consenso, o mercado já começa a olhar para outros fatores. Então, precificada essa safra americana em sua maior parte, eu diria que a principal pressão sobre os preços em Chicago vindos da safra americana já passou, então, a partir desse momento, o mercado começa a olhar com mais atenção para outros fatores. E quais são os outros fatores que podem ser considerados positivos nesse momento? O primeiro deles é a demanda sobre os Estados Unidos. Estava muito atrasada, compradores externos se mantiveram aquecidos nas compras no Brasil, a nossa soja está ficando escassa, a nossa soja está ficando cara para o comprador internacional, agora é a vez dos norte-americanos e, de fato, nas últimas 4 semanas, principalmente, intensificou o volume de compra chinesa e de outras origens sobre os Estados Unidos, e isso é um fator positivo a Chicago. Inclusive, na última semana, que foi realmente um dos gatilhos aí para essas altas de quinta para cá, a maior venda semanal registrada para a safra nova. Então, o primeiro fator seria essa demanda dos Estados Unidos. Um segundo fator é clima, tá, Carla? Apesar da safra americana já em fase final, o tempo está seco por lá, as temperaturas estão altas, muitos brasileiros estão em solo americano agora, né? Inclusive o Matheus, aqui da Pátria, o pessoal da ProSoja Mato Grosso, o pessoal do Notícias Agrícolas, tem vários brasileiros rodando lá, essa época de Farm Progress, e todos estão encontrando campos muito bons, né? Lavouras muito boas, mas com um clima meio hostil, né? As lavouras têm um cenário ali de solos mais secos, as temperaturas estão altas, então se observa que ainda pode gerar pelo menos um estancamento nessas elevadas produtividades norte-americanas. O clima também está começando a chamar mais atenção aqui para o lado do Brasil. Setembro começando, setembro é o mês de início da nossa safra, as atenções vão migrando para cá. E, de fato, vamos ter um setembro que, pelo menos até o dia 15, 16, provavelmente não terá chuvas
e temperaturas extremamente altas. Depois, mais para o final de setembro, mostra sim as chuvas chegando, mas em níveis ainda sucintos, e depois mostra a chuva se firmando mais na segunda quinzena de outubro. Então a gente pode sim ter um atraso no início da nossa janela de plantio nesses estados que plantam mais cedo, né? Mato Grosso, por exemplo, eventualmente até o Paraná, apesar de que o Paraná já tem condições de chuvas mais cedo do que o centro do Brasil. Então esse fator climático brasileiro também começa a soar aí a atenção do mercado e é mais um fator positivo. E um fator que hoje está sendo negativo, mas para médio prazo ele tende a ser positivo, é essa briga comercial ali que está começando e se intensificando entre o Canadá e a China. Hoje a China ali anunciou uma suspensão das compras de canola, né, óleo de canola do Canadá. Se não compram canola, vão ter que buscar outras fontes, palma, soja, então pode gerar uma demanda adicional ali sobre o óleo de soja americano, por exemplo. Hoje negativo, porque a canola está caindo muito e arrastando os outros óleos, mas no médio prazo isso também pode ser um fator positivo. Então eu diria que, resumindo tudo, né, demanda, clima e essa briga comercial aí na parte de óleos é o que movimenta as cotações hoje. Ô Cris, você citou essa questão da safra brasileira e de fato ela vai se combinando ali com o início da colheita nos Estados Unidos, as preocupações e o entendimento de como a demanda vai se comportar nesse período, né, onde vai se concluindo uma safra nos Estados Unidos, outra começando no Brasil. Como é que o mercado está enxergando esse processo? Quando você detalha essa situação do clima, em especial para o Brasil, porque a safra americana, como você falou, não é grande novidade que será uma boa safra. Mesmo que agora essas condições mais hostis possam tirar um pouquinho da produtividade, não muda muito o cenário de oferta que vem dos Estados Unidos. Agora, essa condição climática que você descreveu já é algo que começa a preocupar e pode trazer uma consequência mais séria para a safra brasileira, ou é cedo ainda para a gente falar sobre isso, mas não para o mercado começar a precificar? Cara, cedo demais para a gente já começar a se preocupar com o clima no Brasil. De fato, assim, até quando a gente olha para essas previsões mais alongadas, tá, cara? Por mais que mostre que não chega, não inicia tão cedo o ciclo de chuvas, ainda é um cenário muito diferente do que a gente viu o ano passado, tá? O ano passado a gente olhava as previsões dessa época, realmente a gente até duvidava das previsões pelo tão seco que mostrava o mês de outubro, por exemplo. Não parecia fazer sentido que chovesse tão pouco em outubro, e depois isso se confirmou. Hoje a gente olha um cenário um tanto diferente. São chuvas abaixo da normalidade em grande parte do país, mas são chuvas que chegam. Eu diria que há uma grande possibilidade de atraso, sim, mas nem comparar com o que a gente viu o ano passado. Então, ainda não é um clima que gera preocupações reais. Mas, como a gente sabe, o mercado às vezes vive de euforias, de antecipação, e isso já começa, assim, a trazer mais atenção para os operadores. Isso acaba ajudando, sim, num suporte aqui para o Brasil. Um outro ponto sobre clima também que eu acho relevante comentar, Carla, é que na visão da Pátria, acho que o Matheus que está toda quinta aqui contigo, algumas vezes eu participei, a gente pôde posicionar isso muitas vezes. Na nossa visão, a gente nunca viu um cenário se desenhando para um Laninha, apesar de vários analistas climáticos falarem mais de um Laninha para esse ano. E na atualização de hoje do modelo australiano, afastou-se ainda mais a possibilidade de um Laninha. E quando a gente olha para um comportamento atmosférico e para previsões de chuva mais alongadas, a gente vê que de fato não configura muito um cenário de Laninha. E na nossa visão, esse Laninha não vai se confirmar. A gente deve ter uma safra sob neutralidade climática. Olhando para o histórico de safras sob neutralidade climática, nós não tivemos quebras sob neutralidade climática a nível nacional. Não temos registro nenhum de quebra significativa sob neutralidade. Então, por isso também que a gente tem que olhar para esse momento de altas impulsionadas por clima ou por um possível atraso aqui no Brasil como oportunidades e não como tendência. Então, isso é um ponto relevante e o ano passado até deixou muito claro isso, né? O quanto o mercado reagiu enquanto se existia um atraso no Brasil, existia uma perspectiva de quebra no Brasil. Quando o ciclo de chuvas normalizou mais para dezembro, a queda foi muito rápida. Então, esse é um ponto de atenção, porque o mercado vive dessas euforias e ele precifica antes do fato chegar. Cris, como é que o produtor, diante disso, ele está vendo esses preços se comportarem dessa forma, ao passo em que ele também vai monitorando as condições climáticas e o seu momento de pré-plantio? Isso deixa o produtor um pouco mais inseguro para avançar com os negócios e aproveitar momentos como os de hoje, onde os preços registraram esses níveis melhores em Chicago, para avançar com seus negócios, temendo perder uma parte da safra, enfim, temendo perder uma janela mais propícia para o plantio?
Olha, cara, a insegurança nas negociações antecipadas, ele é um sentimento que caminha com a gente sempre, né? Com o produtor rural sempre. É sempre difícil tomar uma decisão, é por isso que muitas vezes eu gosto de salientar esse ponto, que é muito fácil olhar para trás e ver o que poderia ser feito ou não feito, é muito Verdade. simples analisar o passado, mas tomar uma decisão agora, né, de uma venda é sempre complicado, até porque muitas vezes o produtor está tão atento com outros fatores, fazendo o manejo da lavoura, do solo, para já entrar com plantio, analisando clima, fechando as contas ainda da safrinha que acabou de ser colhida. Então é difícil acompanhar todas as informações do mercado e tomar uma decisão com clareza. Mas eu vejo que sim, é difícil o produtor tomar essa decisão nesse momento, mas a gente tem trabalhado essa mentalidade no sentido de que o mercado está gerando mais oportunidades do que tendência. A tendência de longo prazo ela não mudou e já tem meses que ela é uma tendência semelhante. A gente está vivendo um cenário mais ofertado de soja do que a demanda consegue acompanhar. Então, o longo prazo ainda é um mercado pressionado. Mas a gente teve janelas, né? Final de junho foi uma janela muito interessante, final de julho foi outra janela interessante e agora, o final de agosto, temos uma janela novamente interessante. Qual é o ponto comum dessas janelas de oportunidade de venda? O dólar alto. Então, sempre quando o dólar superou a casa dos 5,60 é que a gente abriu essas janelas, que são combinadas ou por prêmios em ascensão ou agora com o Chicago em ascensão. Então, a insegurança ela vai existir, é sempre difícil, né, tomar essa decisão de vender muito antecipado ou ficar muito exposto, mas eu vejo que o produtor precisa pensar um pouco mais conservador esse ano e trabalhando essas vendas de forma mais parcelada. Por mais que ele faça uma alavancagem de vendas agora, ele ainda vai ter muita soja para negociar lá na frente, então ele tem que encarar esse momento. Apesar da insegurança de negociar no meio dessa alta ou durante essa alta, tem que lembrar que essas altas estão acontecendo e são muito rápidas e muito passageiras. Certo. Depois vem um relatório semana que vem do USDA novamente, pode jogar mais um banho de água fria no mercado. A recuperação no último ela aconteceu, está acontecendo agora, mas no próximo já vai encavalar com a safra brasileira. Vai que essa safra começa bem e a gente não tem mais essa recuperação. Então tem que realmente trabalhar com esse sentimento mais conservador de aproveitar essas oportunidades. O Cris, a margem ou a necessidade de mitigar os efeitos daquilo que ele pode controlar é maior esse ano, né? A margem de erro ali na hora de fazer a safra ela é mais estreita, justamente porque o retorno financeiro, as margens são também mais estreitas, né? Então, é preciso ter esses números todos na ponta do lápis e mitigar tudo que ele puder mitigar. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que essa é a missão de todos os anos, né, Carla? Nos anos de margem mais apertada, ela se torna ainda mais importante. Vamos falar aí, 2021, 2022, com preços altos, né? Mesmo quem não conseguiu acertar os melhores momentos do mercado, ainda teve boas margens, né? Seja na compra, seja na venda, né? Agora, com a margem mais apertada, se torna uma missão ainda mais importante acertar, porque isso define realmente um resultado positivo, negativo ou neutro, né? Você só rodar dinheiro, trabalhar pra caramba e não ter um resultado legal lá na frente. Então a atenção, ela já começou lá atrás com as compras. Esse ano nós tivemos momentos diferentes de favoráveis para compra, por exemplo, potássio teve um momento muito favorável em fevereiro, depois a gente veio com o fósforo mais na janela entre abril e início de maio. Então quem aproveitou essas janelas construiu uma relação de troca positiva, né, interessante para iniciar esse ano safra. Quem deixou para comprar mais tarde, principalmente de junho em diante, já pegou uma relação de troca bem pior. Então, essa margem ela vem sendo construída lá de trás. E eu diria que hoje é importante se pensar com essa ideia mais conservadora em termos de preço, porque de fato nós vamos ter um aumento de área aqui no Brasil. A Pátria aqui estima 2,1%, eu já vi outras consultorias falando em 1,9%, já vi consultorias falando em 2,5% de alta de área. Sim. Com a área crescendo no Brasil e o clima sendo normal, não falo nem um clima bom, um clima mediano, já vai ser melhor que o ano passado e já coloca uma possibilidade de nós produzirmos muito mais que o ano passado. E é isso que a gente tem que lembrar quando olha principalmente para essa janela entre fevereiro e abril do ano que vem, durante a colheita, onde os preços têm tudo para estar mais pressionados, né? O Cris, como é que essa semana começou para o mercado brasileiro em termos de preços e de negócios? Hoje, por exemplo, foi um dia mais aquecido, com essa volta de Chicago em boas altas. O produtor foi a mercado, aproveitou, foi um dia normal de negócios, ou acabou ainda um pouquinho mais lento por conta da semana começando só hoje e ele querendo entender um pouco mais de para onde vão esses preços e essas referências aqui no Brasil?
Carla, o mercado tinha esfriado muito em termos de negociações depois do último relatório do USDA. Uhum. Foram 2 semanas ali de vendas do produtor muito estancadas, muito paradas. A partir de quarta, quinta-feira da semana passada, a gente viu o produtor voltando aos negócios com mais intensidade. Sexta-feira foi um dia de muitos negócios também acontecendo, principalmente na parte mais da manhã, início da tarde, quando Chicago estava mais alto e deu uma oportunidade de preço melhor. Ontem, mercado mais parado. Hoje, na reabertura do mercado, a gente viu um cenário misto. Preços parecidos com o de sexta, ligeiramente menores em algumas regiões por causa da queda dos prêmios. E até pela menor necessidade de compra de algumas empresas que conseguiram rodar mais na quinta e na sexta. E abriram o mercado hoje com um pouco mais de cautela, não colocando preços tão agressivos no mercado. Mas realmente os negócios aceleraram bem nesses últimos 3 a 4 dias, Carla. O produtor passou a aproveitar um pouco mais. É importante lembrar, cara, que grande parte dos produtores ainda não vendeu quase nada, né? E depois dessas quedas lá do dia 12 de agosto, que derreteu o mercado, ele ficou ávido, esperando uma nova oportunidade. Então, quando começou a subir de novo, esses produtores estavam mais interessados em vender e acabaram aproveitando, principalmente na quinta e sexta-feira. Como a semana abriu em alta novamente, muitos acompanharam a alta, fizeram alguns volumes, mas deixaram também para ver como que vai o comportamento daqui para frente. E faz sentido, né? A gente vem com algumas altas acumuladas, pode ser que o mercado entregue um pouco mais, mas eu vejo que essa janela de oportunidade o produtor vai aproveitar mais, porque realmente gerou muita preocupação as quedas que aconteceram ali no mês de agosto. Então, deixou o produtor mais ávido a aproveitar as atuais oportunidades. Que assim seja. E como é que está a nossa competitividade em relação à soja americana, Cris? Agora a gente está meio equivalente ou os americanos ainda estão um pouquinho na nossa frente? Eles têm um pouco mais de competitividade agora na janela de outubro para frente, é natural que tenham, né? De fato, tem pouca soja no Brasil, a gente vai destinar mais soja para o interior agora, para as indústrias. O mercado disponível já vinha se descolando do mercado futuro aí nas últimas semanas, mesmo antes dessas altas aí de quinta para cá, o mercado disponível já havia se recuperado bem, isso diante da necessidade de compras dessas empresas do nosso mercado interno. Nós estamos vendo preços no interior compatíveis com os preços no porto, né, o que mostra que é realmente o mercado interno que está viabilizando essas compras, isso para soja disponível, tá? Então, o norte-americano, ele ainda é mais competitivo de outubro em diante, apesar de que ainda estamos conseguindo fazer algumas vendas pontuais aqui de alguns navios ainda sendo negociados com destino à China. Para safra que vem, aí fevereiro, março, abril, o Brasil ali é mais competitivo e é onde vai se concentrar a originação daqui para frente. Cris, para a gente finalizar, quanto é que a gente já comercializou da safra 2024-25 e quanto falta para a gente comercializar da 23-24? Na visão da pátria, nós ainda temos cerca de 12 a 15% da safra velha a ser negociada aqui dentro do Brasil. Safra nova, com as vendas recentes, chegando ali a 20 a 23% já negociado. Ainda lento, tá, Carla? É um número que eu imagino que esteja abaixo ainda do que se observava no ano passado. Um pouquinho abaixo, mas não muito distante. O ano passado também foi um ano de vendas lentas, né, Carla? Então, se pegar a média de 5 anos, sim, a gente está com um atraso maior. Te preocupa, Cris? Isso pode ser mais um fator de pressão lá adiante? É bom o produtor evitar esse tipo de coisa? Com certeza, com certeza. Menos vendido, se chegar lá na colheita, assim, né? As empresas vão ter mais facilidade para comprar, porque vai ter muito produtor ávido a vender. Vão precisar fazer caixa, né, naquele momento, 33, 34. Então, uma safra menos vendida acaba pressionando mais os preços, sim. Cris, em linhas gerais, é um momento, a gente está vivendo esse momento melhor do que inicialmente esperado? Os preços estão reagindo melhor até do que você esperava, do que a pátria esperava, do que os analistas e consultores de mercado esperavam? Não acho, Carla. Eu acho que a gente está vivendo ondas. Tá. Se a gente pegar o preço hoje, ele não é melhor do que o preço não é o melhor preço que nós já tivemos para a safra 24-25. Tá. Já tivemos preços melhores. Final de julho, por exemplo, teve oportunidades melhores. Então são ciclos muito ligados ao dólar, volto a dizer. Mesmo em agosto, as quedas da soja também estavam muito ligadas ao dólar. A gente olhou muito para Chicago, né, por causa do relatório do USDA, derrubou Chicago, mas o dólar caiu junto, chegou a bater 5,38 em alguns dias, né? E agora a gente tem dólar e Chicago ajudando. Mas assim, não acho que é uma alta fora da curva. É uma oportunidade novamente que está sendo dada, já que o mercado precificou uma safra cheia nos Estados Unidos e agora está prestando atenção em outras coisas. Quando a gente olha para as sazonalidades de Chicago, Carla, a gente vê que esse ano está sendo tudo um pouco antecipado, né? A safra americana foi mais cedo, se definiu mais cedo, a sazonalidade negativa começou mais cedo, e eu vejo que a gente tem uma possibilidade de inverter essa curva mais cedo também. Normalmente a sazonalidade de Chicago
ela é negativa até o final de setembro, agora ela tem tudo para acabar mais cedo. Bom, a gente vai acompanhar bem de pertinho, a semana está só começando. Cris, quero muito te agradecer, sempre bom estar com você e com as análises da Pátria sempre muito ricas em detalhes e principalmente orientações para o produtor, que é o que vale ouro para ele nesse momento. Está começando uma nova safra, o plantio está prestes a começar, essas condições de clima até esse momento estão preocupando, mas a gente vai monitorar e ficar de olho nessas oportunidades, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o produtor está muito atento a isso também. O ano passado também trouxe sinais ali de parcimônia no plantio também, né? Para a gente tomar cuidado para não antecipar muito o plantio. O ano passado foi dolorido, né? Para quem teve perdas, principalmente no Mato Grosso. Isso também me gera um sentimento que o produtor vai plantar com mais calma nesse ano também. Isso pode ajudar o mercado daqui para frente. Mas, pessoal, não ficar empolgado demais com as altas, nem triste demais com as baixas. Tem que ir realmente com ser mais conservador ali na linha de alvo de preço e aproveitando as oportunidades que o mercado sempre dá. É isso mesmo. Cristiano Palavro, muito obrigada, meu amigo. Te espero já para as próximas. Um abraço para você, para todo o time da Pátria. Ótima semana. Valeu, Carlinha. Fica com Deus. Um grande abraço a todos. Amém. Vocês todos também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cristiano Palavra, senhoras e senhores, para a gente trazer boas notícias e essa recomendação final vale ouro. Não se desanimar demais com as baixas e nem se animar muito com as altas. Aproveitar as oportunidades que o mercado está oferecendo. Cristiano trouxe isso durante toda a sua entrevista falando, o produtor precisa estar atento porque ainda temos um mercado pressionado pela oferta, mas atento ao comportamento da demanda e dando esses respiros. E é ali que está o pulo do gato. Então, é ter estratégia e pensar que já está começando a sua safra e é preciso ter pelo menos uma parte dela já comprometida com a comercialização, mas mais do que isso, com a sua renda protegida. Vamos checar os preços. Bolsa de Chicago na tela para você acompanhar o fechamento dessa terça-feira. Soja fecha no setembro com $9,97 por bushel. Esse contrato já sai da tela. 15 pontos de alta. O novembro, referência para a safra dos americanos, $10,12. O janeiro, $10,29, 12 pontos e meio de alta. O março, $10,44, 12 pontos mais 25 de ganho. Preços do milho agora. No mercado do milho, os preços também subiram. Setembro, $3,86, 8 pontos e meio de alta. O dezembro, $4,09, 8 pontos mais 25, o mesmo ganho para o março, que fecha $4,27. E o maio, $4,37 por bushel, 8 pontos mais 75 de alta. Concluindo com as cotações do trigo nessa terça-feira, tivemos bons ganhos também para o mercado de trigo. Setembro, $5,52, 19 pontos mais 25 de alta. Dezembro, $5,66, 15 pontos mais 25 de avanço. Março, $5,86, 14 pontos de ganho. Maio, $5,97, são 13 pontos e meio de alta nessa terça-feira. A gente conclui por aqui esta edição do nosso boletim de fechamento de mercado, mas mais informações continuam chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.